noite, meus irmãos e os amigos que nos acompanham pela plataforma digital. Eu saúdo meus irmãos na graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Momento no qual nós daremos início ao nosso culto público, culto de louvor e adoração ao nosso Deus, Deus único, digno de receber toda honra, glória e louvor. Para tanto, peço que meus irmãos abram suas Bíblias no livro dos Salmos, e nós leremos o Salmo capítulo 9. Salmo capítulo 9. E os irmãos, conforme for achando o texto, peço que fiquem em pé para lermos de forma alternada do 13 ao 19. Salmo capítulo 9, do versículo 13 ao versículo de número 19. Nos diz assim a palavra do Senhor: compadece-te de mim, Senhor, vê a que sofrimento me tem reduzido, e os que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte. Abre as portas da filha de Sião, eu proclamo todos os teus louvores, e me regozijo na tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faz o Senhor, pelos juízos que executa, enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. O necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de usar perpetuamente. Todos juntos. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Amém, louvado seja o nome do Senhor. E neste momento, meus irmãos, nós vamos estar cantando o hino 72 dos nossos inários. Hino 72.
esta primeira oração de gratidão a Deus pelo perdão dos nossos pecados, eu peço que a minha irmã Tatiane nos represente diante do trono do Senhor nesta oração. Oremos por irmã Tatiane. Senhor Deus, te louvamos porque Tu és o único digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Senhor, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos para te louvar, Senhor. Dai-nos sabedoria, livre nossas mentes das coisas que nos afastam de Ti, Senhor. Que sejamos intencionais em buscar cada vez mais a Tua presença. Eu oro agradecida e peço perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Hebreus capítulo 11, carta aos Hebreus no capítulo 11. Nós faremos a leitura do versículo 8 ao versículo de número 22. Hebreus 11, do 8 ao 22. Desta feita, nós vamos fazer de forma responsiva a leitura deste texto da palavra do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que havia de receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra amiga, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam está procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado de seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando pôs à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente a promessa. A quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento, meus irmãos, nós vamos estar cantando o hino número 3 dos nossos hinários. Hino número 3. Eu peço que meus irmãos que puderem, vamos ficar em pé para cantarmos este cântico ao Senhor.
Para esta oração de adoração, eu peço que o meu irmão Salatiel nos represente diante do trono do Senhor nesta oração. Aqui à frente, Miguel. Querido Deus, amado Pai, na Tua presença santa e poderosa, nós Te louvamos e Te agradecemos essa rica oportunidade de poder estar junto com o Teu povo na Tua casa, para louvar e engrandecer o Teu santo nome, pelas muitas e ricas, maravilhosas bênçãos desta semana que o Senhor derramou sobre as nossas vidas e a vida do Teu povo, Pai. Aceita, ó Pai, o nosso louvor, a nossa adoração. E logo mais, Senhor, fala, Senhor, aos nossos corações, ó Pai. Alimenta, Senhor, as nossas almas, dando força para mais uma semana, que as nossas vidas possam engrandecer e glorificar o Teu santo nome. Nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós continuaremos de pé e seremos conduzidos nos cânticos espirituais pela nossa equipe de liturgia. Redimiu e me mostrou o quanto é fiel.
cruz me chamou, gentilmente me escolheu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me escolheu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim, amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele quer. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele quer. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. A igreja pode se assentar.
livro do Êxodo, capítulo 29. Êxodo, capítulo 29. Nós faremos novamente essa leitura, irmãos, de forma responsiva, tá? Do capítulo, do versículo 38 ao versículo 46. Êxodo 29, 38 ao 46. Mesmo assentados, mas reverente, faremos a leitura deste texto da palavra do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor: isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. O cordeiro oferecerás pela manhã e outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha amassada, com a 4ª parte de um hin de azeite batido, é para a libação, a 4ª parte de um hin e de vinho. O cordeiro oferecerás ao pôr do sol como oferta de manjares, e a libação como de manhã, e aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrareis para falar contigo ali. Ali os filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e sereis seu Deus. Todos juntos. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirei da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Momento no qual nós iremos cantar o hino 55 dos nossos hinários. E eu peço que meus irmãos diáconos posicionem o gasofilácio e o cesto do amor cristão aqui à frente. Enquanto estivermos cantando este hino do nosso hinário, os irmãos que vieram preparados poderão estar vindo à frente e depositar no gasofilácio o seu dízimo e a sua oferta. Os visitantes, eu peço que não se constranjam em contribuir ou não, pois é um dever do membro desta igreja a manutenção da casa do Senhor. Ok? Então, os irmãos que vieram preparados poderão estar vindo à frente enquanto estivermos cantando o hino 55. Eu peço que os irmãos que puderem, vamos ficar em pé mais uma vez para cantarmos este hino ao Senhor. Trazei a Ele o
para essa oração de consagração dos dízimos e das ofertas, eu peço que a Ana Clara nos represente diante do trono do Senhor nesta oração. Oremos com a Ana Clara. Deus Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, pelo privilégio de podermos adorar o Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de podermos dizimar a Tua casa, Pai. Esteja abençoando esses dízimos e ofertas, para que sejam usados, Senhor, para a Tua obra e glorificar o Teu nome, Pai. Obrigada pelo culto, em nome de Jesus, amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Momento no qual, meus irmãos, nós seremos edificados e alimentados através da palavra do Senhor. Eu devolvo a palavra ao reverendo Jorge, que Deus muito o abençoe. Carta aos Gálatas, capítulo 4, versos de 1 a 11. Obrigado. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versos de 1 a 11. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versos de 1 a 11. Nos diz assim a palavra do Senhor: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e, sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses, e tempos e anos, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Pai, fala aos nossos corações, aclara o nosso entendimento, e faz-nos viver por teu propósito para a glória do teu nome, por Cristo Jesus. Amém. É interessante que até o capítulo 3, o apóstolo Paulo vinha falando acerca dos rudimentos da fé e os rudimentos do mundo, baseado na aliança de Abraão. E agora, nesses novos capítulos, ele vai usar a figura de Sara e de Agar, a esposa e a concubina de Abraão. Muito interessante pensar nisso, porque Paulo está trazendo uma ideia de resgate ou de conhecimento do Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça é, na verdade, uma das maravilhas que nós temos laborado firmemente como igreja ao longo do tempo para que ele não seja conhecido, para que ele seja mal compreendido.
Porque é muito mais fácil dominar o povo pelo medo, dominar o povo por causa da angústia, do que ensiná-los acerca de liberdade. E o Evangelho da Graça, ele vai falar de liberdade. Se olharmos para a Escritura, nós vamos encontrar lá no Éden, o homem e a mulher livres, absolutamente livres, capazes de fazer todas as coisas, ordenados a não fazer apenas uma coisa. E tinham todas as liberdades. E o homem e a mulher escolheram escravizarem-se. E se escravizaram ao pecado. E a partir daí, todos nós fomos condenados àquele pecado. E assim o homem perde aquilo que você vai ouvir muitas vezes, pessoas falando de livre-arbítrio. Livre-arbítrio, só quem tiveram foram nossos pais no Éden. Livre-arbítrio é a capacidade de não pecar, ou a possibilidade de escolher pecar. E eu e você não temos mais. Hoje nós somos pecadores. Depois nós vamos encontrar na ação insensata de um filho que, ao invés de cobrir e proteger a nudez do seu pai, a revela. E revelando-a, esse pai, quando se desperta, lança sobre esse filho uma maldição e agora trazendo a escravidão do homem pelo homem. No primeiro momento, o homem se escraviza pelo pecado, ao pecado. E no segundo momento, o homem se escraviza ao homem. E a partir daí nós vamos ver a miséria dessa escravidão. E a lei então vem. A lei é dada com o intuito de fazer com que os homens obedecessem determinados preceitos e determinadas formas, para que pudessem, com isso, dizerem-se confiantes em Deus, porém, sem o selo da salvação. Eles estavam encaminhados para a salvação, estavam encaminhados para a fé, obedecendo os preceitos da lei. Os animais tinham que ser de 1 ano, macho, sem defeito e da criação da sua própria casa. Durante o ministério de Jesus, nós vamos ver Jesus entrando no templo e virando as barracas, porque estavam ali vendendo os animais e tudo que deveria ser oferecido como sacrifício a Deus. Mas era formalidade. Não tinha jeito. Precisava fazer aquilo. Quando Martim Lutero deflagra o movimento da Reforma, John Tetzel, o homem forte das indulgências, gritava na Praça São Pedro de que na hora em que as moedas tilintassem no cofre da igreja, a alma dos seus queridos deixariam o purgatório. Aprisionamento. Encarceramento de ideias. Aprisionamento condicionado à adoração. E Cristo vem. E Cristo morre. E Cristo ressuscita. É muito interessante que no versículo 4, o apóstolo Paulo vai falar assim: vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. É muito interessante pensar nessa expressão que o apóstolo Paulo fala, nascido de mulher. Ele está remetendo lá ao livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, quando Deus vai dar a sentença à mulher, dizendo: porém inimizade entre tu e a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
Então Paulo agora resgata aquela primeira promessa messiânica, aquele momento singular, quando o homem estava sendo banido do Éden, quando o homem estava sendo tirado do lugar de acomodação que Deus o havia colocado. Aprisionado ao pecado agora o homem. Aquela é uma das mostras de plenitude do tempo. O homem usou tão pouco tempo das maravilhas do paraíso e se escravizou ao pecado. E essa escravização ao pecado foi se aprofundando ao longo da história e ao longo do tempo. Quando nós lemos com cuidado, o apóstolo Paulo vai trazer uma figura muito interessante. Você até pode ser o herdeiro de todas as riquezas do seu pai, que é a condição dos israelitas, dos judeus, naquele momento da lei. Mas vocês estão debaixo de uma autoridade que pode, inclusive, ser perversa. Porque mesmo sendo dono de tudo, você não pode abrogar o ser dono de nada. Porque os seus tutores, os seus guardiãos, os seus pedagogos, os seus responsáveis é que vão cuidar daquilo e também de vocês. E Paulo compara isso aos rudimentos da lei. Os homens podiam fazer todos os sacrifícios. Os homens podiam anualmente oferecer as suas ofertas pacíficas, as suas ofertas de sangue pelos seus pecados, pela expiação dos mesmos. Mas isso se confirmaria com aquilo que o profeta Isaías vai dizer: para a terra que estava na obscuridade, para a terra que estava aflita. Isso vai deixar de existir porque Jesus virá, o Emanuel virá. Ou seja, todas essas misérias apontavam para Cristo. Todos os sacrifícios realizados, todos os sacrifícios feitos, todas as ofertas oferecidas diante do altar, apontavam para Cristo. Apontavam para a liberdade. Tanto que quando o Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, João diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele estava falando de uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. E esta pessoa é Cristo, que vem e, conforme o versículo 4, Paulo fala: nascido de mulher, nascido sob a lei. Cristo se fez ignomínia. Ele se fez humilhado para satisfazer os preceitos da lei, para satisfazer plenamente tudo o que a lei exigia, para que os eleitos que morreram na promessa e para os eleitos que vivem agora na esperança fossem salvos. E esse é o Evangelho da graça. E esse é o Evangelho da misericórdia. Alguns de nós pastores e alguns de nós líderes temos medo, às vezes, que a igreja aprenda sobre isso. Porque há pessoas na igreja, não podemos esquecer que a igreja tem joio e tem trigo. E algumas pessoas, quando ouvem isso, então, pastor, eu não preciso vir à igreja. Eu, como pastor, ao longo do meu tempo de ministério, quando eu ensino isso e alguém diz, eu falo assim: olha o joio se revelando. Porque eu e você, uma vez chamados, não há lugar no mundo onde eu e você possamos estar, a não ser na comunhão dos santos, na presença do Senhor, juntos em adoração, o tempo todo o tempo.
E estar na igreja não por medo do que pode nos acontecer, não por medo da morte, não por medo do inferno, mas estar na igreja tão somente porque não há nada mais agradável, nada mais precioso do que estar na comunhão dos santos, adorando ao Senhor. E o trigo dirá isso. O joio pode dizer: eu não preciso estar na igreja sempre, eu não preciso fazer tais coisas. Estar na igreja é um exercício prazeroso, que aquele que é alcançado e abandona os rudimentos da fé, do judaísmo, faz com gosto. Mas para alguns, é preciso que tenha medo. Eu me lembro, quando jovem, em um domingo, foi dito na igreja: tomara que o Senhor não volte hoje, porque quem não está aqui irá para o inferno. Fica muito fácil controlar o povo quando a gente faz isso, porque as pessoas vêm e se assentam no banco com medo da morte e do inferno. Sentar-se no banco da igreja é um exercício prazeroso que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Prestar culto a Deus é um sacrifício de alegria e de júbilo, e não de força, e não de medo. Então o apóstolo agora está chamando a atenção e chamando a visibilidade de que aqueles rudimentos antigos, eles estão sendo trazidos de volta pelas igrejas da Galácia. Porque é muito mais fácil encher os bancos da igreja com isso. É muito mais difícil encher os bancos da igreja e encher a igreja e os cofres da igreja se nós falamos do evangelho da graça, de que eu e você nada podemos fazer para herdarmos o céu. De que eu e você não temos necessidade de nos apresentar em sacrifício, em ofertas forçadas e forçosas para agradarmos a Deus. Não. O Senhor já fez tudo pela minha e pela tua salvação. E é muito interessante como o apóstolo vai terminar lá no versículo 11. Ele vai falar assim: eu estou preocupado de que o meu tempo com vocês foi perdido, porque vocês não ouviram nada, vocês não guardaram nada, vocês estão preferindo que alguém use ferrões, use agrilhões. Se nós formos ver lá o Evangelho de Mateus, no capítulo 20, quando aquela mãe vai pedir a Jesus que um dos seus filhos se assente em uma direita e o outro à esquerda, e Jesus vai encerrar aquela sessão dizendo assim: os homens têm quem exerce autoridade sobre eles. Mas aqui não. Aqui o maior é quem serve e quem vive e faz isso por graça e não por medo. Mas a fé tem sido condicionada. A fé tem sido pregada com medo, para terror de homens. E quantas pessoas gostam de fazer esse tipo de dominação? Quantas pessoas gostam de ter a vida de pessoas seguras nas suas mãos, com medo da morte e do inferno? O eleito de Deus jamais
jamais enfrentará a morte e o inferno, porque Jesus venceu a morte por ele. E esse é o Evangelho da Graça. E esse é o propósito de Deus. Eu falei domingo passado, se você não orar de madrugada, Deus não ouve a sua oração. Se você não subir no monte, Deus não ouve a sua oração. Se você não falar em línguas estranhas, você não é crente. Se você não vier à igreja todos os domingos, você vai para o inferno. Se você não vier a todas as reuniões de oração, se é por medo, não tem valor. E o apóstolo está preocupado com aquela igreja, com aquelas igrejas. Ele está preocupado com a consciência que aquelas pessoas desenvolveram da fé. Elas vivem por dogmas. Elas vivem por questões impostas, como hoje muitos vivem. O Evangelho da Graça, ele diz assim: você é livre. Cristo morreu por você. Cristo nasceu sob a lei, como diz no versículo 4, para que a lei fosse satisfeita. No capítulo 19, no versículo 30 do Evangelho de João, Jesus declara absolutamente que satisfez todas as exigências da lei para que o eleito viva dessa liberdade. Nós não temos mais que fazer determinadas coisas para determinados fins. O estar sentado no banco da igreja, vir aos cultos, deveria ser algo extremamente prazeroso. E prazeroso a ponto de eu me preparar para o culto, que é o que muitas vezes nós não fazemos. Nós às vezes vemos para o culto assodados, preocupados, atrasados, preocupados com a panela no fogo, preocupados com a janta, preocupados com o dia de segunda que precisamos trabalhar, preocupados com tantas coisas. E durante o dia, não reservamos um tempo onde clamássemos: Senhor, eu não sei quem virá ao culto hoje. Eu gostaria tanto que as pessoas que viessem tivessem uma experiência contigo e te conhecessem. Eu queria tanto, Senhor, que meu coração e a minha mente estivessem livre de todas as amarras, para que eu prestasse um culto que te agradasse. E eu chegasse mais cedo, para poder fazer todas as coisas que na igreja nós precisamos fazer. Eu ouvi alguém dizer certa feita que se em casa se bebesse tanta água quanto se bebe na igreja, nenhum crente teria problema de rim. Se fosse ao banheiro tantas vezes quanto se vai na igreja, nenhum crente teria problema de constipação. Se conversasse tanto quanto se conversa na igreja, na hora do culto, ou perto de começar o culto, nós teríamos uma enorme comunhão entre nós. Mas nós temos medo de não vir à igreja. Nós temos medo da mão de Deus pesar sobre nós. Nós temos medo do inferno e da morte. Mas não temos temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. E o apóstolo está dizendo para aquela igreja: eu estou preocupado de que o meu ministério com vocês não tenha sido suficiente para que vocês aprendessem a temer a Deus, que vocês aprendessem a servir a Deus,
e livres, libertos. E vocês pudessem fazer com toda alegria. Eu me lembro quando um jovem pastor, o meu sonho era que um dia a igreja que eu pastoreasse aprendesse de tal forma o que era liberdade, que eu não tivesse que me preocupar com as letras das músicas. A igreja que eu pastoreasse fosse tão livre que eu não tivesse que me preocupar com as palavras que falássemos. Porque nós falaríamos sempre debaixo do temor do Senhor. E não a caça de determinadas situações para que pudéssemos apontar ou para que pudéssemos nos julgar. Mas não é assim que nós vivemos. Não é essa a liberdade que temos nos apropriado da parte de Deus. A carta aos Gálatas manifesta que eles estavam escravizados a rituais. E essa mesma carta hoje nos denuncia da mesma forma, dizendo que nós estamos vivendo num legalismo, que nós vivemos sob condições que estabelecem quem é crente e quem não é, segundo os nossos olhos. E, na verdade, os nossos olhos nos traem. Só quem sabe quem é crente é o Senhor e o próprio crente. O apóstolo Paulo está trazendo esses ensinos para aquela igreja e para nós. Vivam a fé genuína, que glorifica a Deus, que honra a Deus. Façam isso com liberdade. Vivam em liberdade. A liberdade não oprime. A liberdade não escraviza. A liberdade não amedronta. Estava conversando esses dias com o meu médico sobre uma determinada pessoa que à noite tem medo de dormir, porque tem medo de morrer. E o cardiologista disse: é assim mesmo, seu Jorge, porque à noite todas as coisas baixam. A luz fica mais baixa, não tem movimento, não tem, então quem tem medo da morte tem medo da noite. E essa pessoa, de noite não dorme, mas de dia que tem movimento e tem vida, ela dorme. E mal sabe que ela pode morrer naquele momento. E assim muitos de nós crentes têm medo da morte e do inferno, mas não se reveste de temor a Deus. Paulo vai começar a falar a partir daquelas duas mulheres. Como lemos na carta aos Hebreus ainda há pouco. Que Isaac foi dito que era a promessa da grande descendência de Abraão. E tinha um sacrifício que tinha que fazer. E Abraão se dispôs a fazer. Não com o filho de Agar, a concubina, mas com o filho de Sara, a esposa. Porque ele sabia que Deus era capaz de fazer ser uma grande descendência, ainda que ele usasse o cutelo e sacrificasse a Isaac. Porque o sacrifício, à época, era uma exigência que precisava se fazer para reafirmar a fé. Agora não. Nós vemos quantos crentes fazendo prova de Deus. A mesma ideia de Simeão. Se a lã molhar, eu aceito. Se a lã não molhar, eu aceito. Ou não aceito. Quantos crentes ficam fazendo simpatias? Ficam fazendo barganha com Deus.
Se Deus me der, eu faço. Se Deus me der, eu vou. Hipócritas. Por isso o apóstolo termina no versículo 11 dizendo: eu estou preocupado do meu ministério ter sido perdido com vocês. E vocês viram tantas coisas que Deus fez. E nós hoje, particularmente, nós olhamos para a história. Quando Paulo fala aqui de plenitude dos tempos, eles tinham poucas chances para olhar e ver plenitudes de tempo. Eles viram plenitude dos tempos quando o homem saiu do Éden. Eles viram plenitude dos tempos quando Moisés se coloca a retirar o povo do Egito e entrar na terra prometida. Eles viram plenitude dos tempos quando o Império Romano domina e a língua grega domina em todos os lugares uma só moeda, um só governo, a chamada Pax Romana. Eu e você, olhando para trás, nós vamos ver essas mesmas plenitudes de tempo, mas nós vamos ver a plenitude dos tempos da Reforma Protestante. Nós vamos ver a plenitude dos tempos quando Deus abençoa e igrejas nascem, como aqui em César de Souza. Mas nada disso é maior do que o nosso medo da morte e do inferno. Pessoas improváveis são alcançadas. A boa mão de Deus sobre a sua igreja, guardando, suprindo, provendo. Mas ainda assim, prefere-se sacrifícios, prefere-se rituais, prefere-se barganhas. A minha entrega é ao Senhor. A minha vida é do Senhor. Se o Senhor quiser, hoje descansamos. Se o Senhor quiser, perdemos tudo. E somos repletos de tudo. Se o Senhor quiser, e somente se Ele quiser, nós teremos um novo alvorecer. Independe do que eu e você façamos. Independe do que eu e você queiramos. A vontade do Senhor é soberana. E o propósito de Deus está definido. Davi, no Salmo 139, no versículo 16, ele diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Que Deus nos abençoe e nós vivamos do Evangelho da Graça para a glória de Deus. Em pé, oraremos e seremos despedidos com a bênção do Senhor. Pai do céu, faça-nos viver pelo Evangelho da Graça. Faça-nos abandonar temores de homens, medos da morte, medos do inferno. Porque a tua graça é sobre nós. A tua promessa se cumprirá em cada um de nós. Que a nossa confiança repouse tão somente em viver para o louvor da tua glória, por Cristo Jesus. Amém. Que o amor, a graça e a consolação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo esteja conosco, e conosco permaneça desde agora e para todo sempre. Amém e amém.
Poder sentar. Na terça teremos nossa reunião de oração, na quarta o nosso estudo bíblico, e que todos tenham uma boa e abençoada semana na presença do Senhor. Vão em paz. Te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja, e que a paz esteja com você.